A leitura que eu vou fazer é do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A grande pergunta: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Jesus, Lucas, capítulo 6, versículo 46. Em lamentável indiferença, muitas pessoas esperam pela morte do corpo, a fim de ouvirem as sublimes palavras do Cristo. Não se compreende, porém, o motivo de semelhante propósito. O Mestre permanece vivo em seu evangelho de amor e luz. É desnecessário aguardar ocasiões solenes para que lhe ouçamos os ensinamentos sublimes e claros. Muitos aprendizes aproximam-se do trabalho santo, mas desejam revelações diretas. Teriam mais fé, asseguram displicentes, se ouvissem o Senhor de modo pessoal em suas manifestações divinas. Acreditam-se merecedores de dádivas celestes e acabam considerando que o serviço do Evangelho é grande demais para o esforço humano e põe-se à espera de milagres imprevistos, sem perceberem que a preguiça sutilmente lhes mistura a vaidade, anulando-lhes as forças. Tais companheiros não sabem ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Ignoram que o serviço deles é aquele a que foram chamados, por mais humilde lhe pareçam as atividades a que se ajustam. Na qualidade de político ou de varredor, num palácio ou numa choupana, o homem da terra pode fazer o que lhe ensinou Jesus. É por isso que a oportuna pergunta do Senhor deveria gravar-se de maneira indelével em todos os tempos, para que os discípulos, em lhe pronunciando o nome, nunca se esqueçam de atender sinceramente às recomendações do seu verbo sublime. Nesse momento, com os nossos corações em prece, vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que derrame bênçãos de amor, bênçãos de paz sobre nós, sobre esse ambiente, que ilumine os nossos corações, os nossos pensamentos, que nos auxilie na nossa caminhada. Pedimos a Jesus que esteja sempre conosco, ao nosso lado, nos amparando a cada dia. Que os seus ensinamentos, Mestre Jesus, possam ser entendidos por todos nós e que possamos a cada dia sentir melhor a sua presença, vivenciar esses ensinamentos. Nesse momento, nós estamos aqui, Senhor, pedindo proteção, pedindo amparo para todos nós, para todos os nossos familiares. Pedimos também aos benfeitores espirituais, ao benfeitor da nossa casa, que ilumine o nosso palestrante, para que ele possa nos trazer a sua mensagem e que dilate nosso entendimento para que possamos compreender. E com a bendição de Jesus, com o amparo dessa espiritualidade amiga e benfeitora, estamos pedindo permissão para darmos início aos trabalhos da noite de hoje. E que assim seja. É um grande prazer que a gente recebe o nosso palestrante hoje, Lívio. Seja bem-vindo à nossa casa. Boa noite a todos. Pessoal do fundo, está me ouvindo bem?
Agradeço o convite, obrigado pela presença, todos vocês convidados a participar conosco aqui, qualquer pergunta, qualquer observação, fiquem à vontade. Meu nome é Lívio, nome incomum, né, difícil. Frequento o Centro Espírita Missão e Luz, ali no bairro Martins. Obra-prima. Vamos pedir ajuda para o Dicionário da Terra sobre o conceito deste verbete. O que é uma obra-prima? O dicionário nos esclarece que é uma obra de perfeição notável. Já ouvimos assim muitas vezes a referência à obra-prima numa tela, numa pintura, a obra-prima de Van Gogh, uma pintura, uma paisagem, uma ilustração de perfeição, de sublimidade, obra-prima numa escultura, uma escultura que nos parece um espírito encarnado, um espírito vivo. Outro conceito, a obra-prima representa o mais alto nível de habilidade e excelência. E o que isso tem a ver com a nossa reflexão? A oração dominical. Kardec, na Revista Espírita, no mês de agosto, no ano de 1864, referiu-se a uma obra-prima celestial, excelsa, divina, a obra-prima da sublimidade na simplicidade. Poucas palavras, cada uma delas num sentido abrangente e profundo, em harmonia com a verdade, com a lei de Deus. No livro Boa Nova, eu trouxe aqui 2 capas para vocês se lembrarem dessa obra. Temos a vida de Jesus, a passagem do nosso mestre, contada, narrada pelo espírito irmão X, Humberto de Campos, na psicografia de Chico Xavier. Vejam que história interessante. A sogra de Pedro estava doente e Jesus a curara. Curada, ela ficou maravilhada com estes poderes misteriosos de Jesus, encantada com esta cura, com as dádivas que Jesus era capaz de prover, chamou Pedro, o seu genro, e disse: Pedro, você que é tão próximo de Jesus, você que é um servidor, um apóstolo do Cristo, você poderia me fazer um favor? E ele: pois não, minha sogra. Já que Jesus conversa tão intimamente com Deus, por que você não pede a Ele que ore, que rogue, que suplique a Deus a solução de alguns problemas que eu venho enfrentando? E Pedro: sim, quais? Eu preciso de mais dinheiro, a situação aqui em casa está muito difícil, eu já estou com uma idade avançada, o meu corpo alquebrado, eu gostaria que Deus atenuasse as minhas tarefas, os meus labores. Jesus era tão bom, meus amigos, que ele curava até sogra, e essa senhora, com esta liberdade, então curada pelo Cristo, fez esse apelo. Pedro pensou, queria atender a sogra, chegou ao mestre num dia que julgou oportuno e disse assim: Jesus, Deus, ouve todas as nossas orações. Será que Deus nos ouve em tudo aquilo que pedimos? Será que, além de ouvir, transcendendo o ouvir, o Criador nos atende em todas as nossas rogativas? Não, mas aquilo que nós pedimos em caráter de prece, de oração, indubitavelmente, não tenham qualquer dúvida, nós somos atendidos. Por isso nós visitamos o Evangelho de Lucas, e está lá aquela passagem conhecida: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei a porta e a porta abrir-se-vos-á. Aquilo que vem do coração, com humildade, um apelo justo, caracteriza-se como uma prece, como uma oração. O que é divergente, diferente de uma rogativa vulgar,
de um pedido caprichoso, de um pedido orgulhoso, aquilo que emana do coração, que é solicitar força, robustez, fé, resiliência, coragem, nós somos atendidos. E Jesus disse tudo isso a Pedro. Sim, aquilo que pedimos em caráter de oração, aquele pedido que reúne os atributos que conceituam uma prece. Porque, meus irmãos, pedir para o meu time de futebol hoje ganhar de não sei quem, não é uma prece, é um pedido vulgar. A prece sai do coração e ela está permeada de justiça, de humildade, de sinceridade. Então Pedro disse, mas mestre, se Deus nos atende em todas as nossas orações, difícil para mim compreender por que há tantas diferenças econômico-financeiras entre as pessoas. Por que para uns a vida parece um campo fértil, enquanto para outros esse solo é tão árido, tão difícil, tantos problemas, analogamente aos pedregulhos de uma estrada árdua? Aí Jesus disse o seguinte, sem clarificar da forma que nós conhecemos hoje, que a doutrina espírita, a doutrina consoladora nos fala do planejamento reencarnatório, mas Jesus disse, Pedro, cada um de nós recebe de Deus uma função, uma missão, uma tarefa, um trabalho que nos é útil, que nos é um presente e que nós temos que santificar todos os dias. Mas nós espíritas já sabemos que no plano espiritual, antes do nosso espírito, nosso perispírito se juntar a esse corpo orgânico, nós fomos submetidos a um carinhoso planejamento. Em linhas gerais, as nossas tarefas já foram delineadas, a nosso proveito, a nosso favor. É claro que somos poderosos, temos o livre-arbítrio e podemos modificar tudo isso, diminuindo as nossas dores, com a nossa força de vontade no trabalho do bem, prejudicando o nosso próprio caminho, quando nos recalcitramos na ignorância, na dificuldade, nos afastamos do propósito da nossa criação, que é evolução e felicidade. Então, Pedro foi assim esclarecido e ficou pensativo. Passados alguns dias, Jesus percebeu que Pedro ainda estava pensativo, estava ali numa perturbação sobre aquele assunto, e disse o seguinte, mestre, eu tenho procurado manter o meu contato próximo com Deus, em orações, mas confesso que não tenho tido todo o êxito que gostaria. Jesus fez uma pergunta muito importante, que traria ali um discernimento se Pedro estava pedindo por capricho ou estava efetivamente orando. O que você pede a Deus, Pedro? Pedro então disse, tenho pedido a realização, a satisfação dos meus problemas financeiros. Então Jesus disse o seguinte, enquanto você orares, pensando apenas em si, a satisfação única do que é constituído de matéria, enquanto você não prioriza a sua essência que é espírito, você se retirará da prece inquieto e desalentado. Por que, meus irmãos? Porque o pedido caprichoso, o pedido com apego, não é prece, é uma rogativa qualquer. Mas Jesus continuou, mas se você pedir a Deus, compreender a sua vontade, a oração, esse instrumento de conexão entre Criador e criatura, lhe dará, lhe proverá a força, a sustentação, a robustez, o equilíbrio para enfrentar e vencer todas as suas dificuldades. Então Pedro fez um pedido a Cristo naquele momento que marcou a história do orbe terreno, do nosso planeta Terra. Mestre, ensina-nos a orar. E todos vocês conhecem, de cor e salteado, esta oração chamada oração dominical. E nós vamos aqui, de uma forma simples e singela, na medida da minha limitação, interpretar cada uma dessas frases. E ela começa assim, Pai nosso que estás nos céus. Antes de nós trazermos o cunho doutrinário, eu vou contar uma história.
Muito tempo atrás, uma caravana viajava pelo deserto. Numa belíssima noite, um dos caravaneiros, subordinado ao líder, estava ajoelhando, orando, conversando com Deus com muito fervor. Ele não sabia ler, ele não sabia escrever, mas ele era sábio. Sábio no conhecimento da vida, sábio no entendimento do nosso propósito, da evolução. Então o chefe daquela caravana se aproximou com desdém, quase ironicamente, e disse: por que você, meu servo, oras com tanta fé? Você nem sabes ler. Como você tem convicção de que realmente existe um Criador, um Deus? E ele, com muita humildade, com muita paz, com serenidade e brilho nos olhos, disse: meu senhor, eu reconheço Deus pelos seus sinais. E o chefe da caravana, curioso e intrigado: como assim? Meus irmãos, naquele tempo, muitos séculos atrás, não havia WhatsApp, não havia Instagram, não havia e-mail, não havia telex, não havia fax, não havia nada, havia cartas. As pessoas se comunicavam por cartas. E o servo disse o seguinte: quando o senhor recebe uma mensagem, uma comunicação, evidentemente numa carta, como o senhor reconhece a autoria desta mensagem? E o caravaneiro: pela letra, pelo exame grafoscópico, eu reconheço o autor da carta. Pois bem, quando o senhor recebe uma joia, e naquele tempo as joias eram a marca do indivíduo, como o senhor reconhece a origem, a procedência daquela joia? Pela marca que o joalheiro, que o ourives fez nela. Pois bem, quando nós vamos dormir nas nossas tendas e ouvimos ruído de passos, como reconheceremos no dia seguinte qual foi o animal que circundou a nossa tenda? Pelas pegadas, pelos rastros. Então aquele servo iluminado apontou para o céu, aquela lua com intenso brilho, aquele rancho de estrelas cintilantes, e disse o seguinte: meu senhor, aqueles sinais, aquela obra não pode ser dos homens, tem que ser de Deus. Convencido, o chefe de caravana também se ajoelhou e começou a orar. Pela obra reconhece-se um autor, é um axioma da ciência. Todo o efeito foi precedido por uma causa, todo o resultado teve uma ação que gerou esse resultado. Deus é o Senhor dos mundos, é o Senhor de tudo. Quando nós olhamos para estas obras, nós reconhecemos a infinitude de poder, de conhecimento e de amor deste Criador. Na pergunta 27 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga ao Espírito verdade: de que se constitui o universo? E a resposta tão lúcida: na Trindade universal, que de simbolismo, de esoterismo não tem nada, não é um significado ritualístico. A Trindade universal é a representação de um triângulo que tem Deus no vértice superior. Deus é o Criador, criou tudo, criou a matéria. E aí quem fez o ESD, que o rapaz aqui fez propaganda, a matéria Kardec nominou de fluido cósmico universal, que é o estado ou o estágio original, primitivo da matéria, que sofre transformações, de onde se derivam todos os elementos materiais que nós conhecemos. E Deus criou o Espírito. Nós não somos corpos, abrigados por espíritos. Embora muitas vezes nós mesmos nos referimos ao nosso espírito na terceira pessoa: o meu espírito hoje está tão triste. Não, gente, nós somos o espírito. Eu estou triste. Não somos corpos habitados por espíritos, somos espíritos imateriais, revestidos de uma matéria chamada perispírito, que quando estamos encarnados, somos abrigados, abraçados por um corpo físico, um corpo orgânico, que nos é um hospedeiro excelso, que nos oferece uma oportunidade de trabalho, de progresso imensos. Sendo imateriais, a nossa essência é de alma. Deus nos criou com 3 atributos muito importantes. Primeiro, a inteligência, a capacidade de solução de problemas. Deus nos concedeu o livre-arbítrio, um poder, um mandato de agirmos e pensarmos conforme a nossa própria decisão e vontade. E Deus nos deu os sentimentos que temos que cultivar.
Vejam, Pai nosso que estás nos céus, uma frase que já condensa este conceito do Deus Criador, do Deus perfeito, do Deus sublime, e que Jesus nos orientou, nos ensinou que é um Pai. Um Pai que nos ama em qual volume? Pequeno ou muito? Infinito. Deus nos ama numa medida que não se mede, que não se mensura, sendo todos nós filhos de Deus. Quando a gente transcende a visão pobre do materialismo, nós vamos entender que a nossa família é o universo, que todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, nós reconhecemos a assinatura, a presença de maneira genuflexa, ajoelhados no chão, louvando o Criador. Mas a essência desta frase é nós dignificarmos tudo o que Deus nos concedeu. Vejam que frase interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, façam o que fizerem, não serão capazes. Não seremos capazes do quê? Se fomos criados com a inteligência, com a capacidade de amar, de evoluir, de fazermos tantos prodígios, realizarmos tantas coisas, com o emprego da minha vontade, eu não vou ser capaz do quê? No que o Evangelho está nos contendo, dizendo, isso vocês não conseguirão fazer? Intrigante, né? Vejam que belíssima frase, um complemento. Nós não seremos capazes de sufocar o amor. Deus plantou em cada um de nós, quando nos criou, a sementinha da virtude, do sentimento. Fomos criados para a evolução. Por mais que tentemos, por mais que nos esforcemos, nós não seremos capazes de impedir o nosso progresso, a nossa felicidade. É um caminho dado, é o objetivo de existirmos. O espírito pode lutar, recalcitrar, abraçar o mal, estacionar muito tempo, mas não será para sempre. Em algum momento, conforme preconiza a pergunta 112 do Livro dos Espíritos, todos nós seremos espíritos puros. Pode demorar muito, esse caminho pode ser encurtado. O que dita essa velocidade? A boa vontade, o esforço de cada um. Mas nós não seremos capazes de impedir o nosso próprio progresso, porque Deus nos fez para a felicidade. Então, santificar o nome de Deus é agirmos mediante a vontade de Deus, que é o nosso progresso, a nossa sentimentalização, irradiar, emanar de nós mesmos essa centelha, essa luz que Deus nos concedeu. Como? Jesus falou disso com muita clareza. Quando a gente levanta quem está caído, nós estamos santificando o nome de Deus. Quando nós alimentamos quem está faminto, descedentamos quem está sedento, vestimos quem está nu passando frio, nós estamos santificando o nome de Deus. Quando no nosso lar, não falei casa, porque casa é a estrutura. As nossas casas contêm o quê? Porcelanato, tijolo, concreto, areia, luminárias, fiações, isso é casa. Mas o nosso lar é aquele local abençoado, onde nós nos reencontramos com aqueles seres que mais amamos. O nosso lar é aquele cantinho onde nós vamos também nos reconciliar com aqueles que temos arestas. E eu li isso aqui, ó. Estamos no local que traz a maior oportunidade de trabalho e de progresso. Nasceste no lugar mais indicado que precisas, na família que Deus escolheu com muito carinho para que a gente aprenda. Santificar o nome de Deus é buscar o próprio progresso, a própria felicidade, e seremos felizes quando estivermos diminuindo a tristeza alheia. Venha a nós o teu reino. Jesus não falava assim, ó, vamos todos ao reino de Deus. Ele falava, venha a nós o reino do Pai. Venha a nós o teu reino. Fomos criados para o progresso,
para a evolução, que é o algoritmo, o método, o mapa da felicidade. Venha a nós o teu reino, termos consciência que o reino de Deus é o reino do Espírito, é o reino do coração, é o reino do que é imperecível, porque a matéria é transitória. Venha a nós o teu reino mesmo nas encarnações, vestidos de corpos orgânicos, nós darmos prioridade, maior valor ao sentimento, ao afeto. Não tenho dúvida que se eu perguntar aqui para todas as mães, todos os pais, qual é o teu tesouro mais precioso? Meus filhos. Isso é viver o reino de Deus. Só que a gente transcende o nosso lar passa a ser o universo. O que é mais importante para mim é suavizar a dor alheia, é amar ao próximo, é viver o reino de Deus. Nesta jornada do progresso, que ali é só uma metáfora, uma escada quase infinita, que dita, que desenha, que ilustra o nosso progresso, nós extirparmos do nosso coração as ervas daninhas. Nós vivemos aqui num campo fértil, que temos que plantar boas sementes, colhemos bons resultados, os sentimentos, e nesse jardim da vida, as ervas daninhas, nós não temos dúvida, são o orgulho e o egoísmo, que nós temos que, com as nossas ferramentas de trabalho, extirpar deste jardim, que será belíssimo. Quando o espírito se desenvolve, quando ele se moraliza, quando ele se evangeliza, ele passa a viver em maior intimidade com Cristo, com Deus, através das boas ações, dos bons pensamentos. Houve um espírito que encarnou, perseguiu cristãos na estrada de Damasco. Jesus apareceu para ele, ele adotou o seu nome romano, antes Saulo virou Paulo, trabalhou tanto que ele disse isso aqui que vocês já ouviram: já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Venha a nós o reino de Deus. Seja feita a tua vontade na terra, no céu. Qual é a vontade de Deus? É simples e é perfeita. A vontade de Deus é o progresso dos espíritos, é a evolução que nos trará a felicidade eterna. A felicidade eterna, porque os espíritos puros descansam, os espíritos purificados descansam, mas não descansam numa rede, descansam das dores, das expiações. Pensemos nos evoluídos, no máximo que conseguimos. Não experimentaremos mais tantas coisas que nos ferem, não seremos atingidos pelas ofensas, pelas maledicências, não teremos dores expiatórias da matéria. Fazer a vontade de Deus é buscarmos o cumprimento das suas leis. Moisés trouxe a lei de justiça. A lei de justiça, os 10 mandamentos, endossaram, ratificaram uma regra que se chama regra áurea, uma regra abraçada por todas as religiões. Não façais ao teu próximo o que você não quer para si. Tenho certeza que todos nós concordamos com isso. Não vou fazer ao outro o que eu não quero que o outro me faça. Isso é um mandamento de justiça. É o primeiro passo da lei de amor. E Jesus trouxe o excelso complemento. Vejam a diferença. Não façais ao próximo o que você não quer para si. Façais ao teu próximo todo o bem que puderes. Então a vontade de Deus é cumprirmos as suas leis. Lei de justiça, lei de trabalho, lei de caridade, lei de progresso, lei de evolução. Assim, nós estaremos experimentando no Espírito esse belíssimo campo florido que se resume nas nossas atitudes. Essa aqui é boa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mediante o nosso esforço, mediante o nosso trabalho, mediante a nossa fé, mediante a nossa resignação, a nossa resiliência, o pão do Espírito, coragem, força e fé,
Deus nos provê o que necessitamos ao nosso corpo. Deus nos provê o que necessitamos ao nosso espírito. Devemos evitar os excessos. Estamos aqui num corpo material e ele tem que ser provido. Podemos desfrutar das coisas boas que a matéria oferece. A questão é o que me tem mais valor. É aquilo, está no Evangelho de Mateus, que os ladrões roubam, que as traças roem, que o tempo deteriora. Ou o que tem valor para mim é o que se aloja no meu coração, aquele tesouro que estará comigo por toda a eternidade. Aí Chico Xavier tem uma frase tão interessante, com toda a sua humildade e bom humor, ele diz o seguinte: enquanto todos nós estamos contentes, saciados com o pão, vai tudo bem. Os nossos problemas começam a partir da vontade da manteiga. Ele quis dizer o seguinte: tudo que nos é necessário nos é provido com o nosso esforço. O que transcende isso é a hora que começa a ambição, o egoísmo, isso é desequilíbrio e nos imanta a diversos problemas. Vocês lembram a próxima frase? Pão nosso de cada dia, qual é a outra? Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu fiz um desenho aqui em inteligência artificial, não sou capaz de fazer, eu pedi e ela fez. Para simbolizar, é só uma metáfora de uma infecção. Evitemos esta reflexão mental de gravíssimas consequências. Essa infecção mental chama-se ressentimento. O ressentimento, a mágoa, o melindre, o recalque nos adoece, espírito, perispírito e corpo. O espírito abraçado na ofensa, no ressentimento, se entristece, desarmoniza-se. Envolvendo o espírito, há um corpo, que Kardec nominou perispírito, que entra em desajustes. E saibam que o espírito e o seu corpo semimaterial estão ligados ao corpo físico, partícula a partícula. É uma ligação intensa, muito coesa. Então, todos esses desequilíbrios influenciam o nosso corpo, diminuem as defesas imunológicas, desarmonizam, causam distonia nas células. E quantas vezes nós adoecemos porque estamos magoados, porque o orgulho foi ferido e nós não conseguimos nos livrar deste incômodo. Aí o professor Emmanuel diz: às infecções terríveis do ressentimento, o melhor antibiótico, o mais eficaz, que Jesus prescreve: o perdão. O perdão liberta o ofensor em algum momento. Eu perdoar aquele que me agrediu, talvez ele se sinta aliviado no presente, daqui a um tempo, daqui a muito tempo. Mas o perdão é libertação instantânea, imediata, eficaz para o ofendido. Mediante a ofensa, quando eu perdoo, e perdoar, gente, não é igual um bumerangue, não. Igual eu perdoo minha esposa, te perdoei hoje, te desperdoei amanhã. Não, o perdão é definitivo. O perdão sepulta o problema. Quando nós perdoamos, e aquele pensamento não volta mais, aquele sentimento não nos fere mais, nós nos robustecemos, nós nos tornamos mais fortes, nós aproveitamos o nosso tempo. Vejam a diferença. Estou magoado, extremamente melindrado, discordaram de mim, me senti diminuído, eu me viro para a parede do meu quarto, da minha sala, e fico ali pensando naquele problema. Um dia, uma semana, um mês, várias encarnações, milênios e milênios, tempos indefinidos. Quanto desperdício de felicidade, porque não conseguimos nos libertar pelo advento, pelo instrumento do perdão. Quando nós perdoamos, conhece aquela brincadeira do dominó? A gente pega os dominós, faz uma fila e é muito bom, né? Que a gente empurra o primeiro, todos caem. Isso chama indução. O perdão é uma indução. Quando nós perdoamos, nós somos exemplo para vivos e para mortos desta libertação,
desse ato de amor, quantos espíritos podem vir a perdoar os seus desafetos, observando alguém que nos olhos humanos foi muito ultrajado, mas superou isso com sentimento? Quando nós perdoamos, nós estamos exemplificando para os nossos filhos, para os nossos pais, para os nossos companheiros, essa atitude recomendada por Jesus. Como o mundo seria melhor se nós nos perdoássemos? Quando nós perdoamos, nos livramos daquele pensamento que circula, nós estamos fortalecendo o nosso próprio corpo físico. Muitas pessoas, muitos espíritos abreviam as suas encarnações, modificam profundamente o planejamento reencarnatório, porque se abraçam às dores do ressentimento. Vamos aproveitar o nosso tempo, vamos buscar a felicidade. Alguém quer falar alguma coisa? Então a gente continua. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Essa recomendação do Cristo é tão importante, mas ela carece e necessita de uma interpretação doutrinária, coerente, assertiva. Não é que nós estamos aqui, as tentações estão lá e nós temos que fugir delas. Não, não é isso. As tentações são as nossas próprias dificuldades morais, são aquelas brechas ao desequilíbrio que tantas vezes nós oferecemos quando nós oramos. O que nós estamos pensando? Nós estamos pensando no bem, nós estamos tirando o foco do desequilíbrio, movendo o foco mental para o equilíbrio. Emmanuel diz o seguinte: nós nos associamos àqueles que pensam como pensamos. Quando nós oramos, quando nós trabalhamos no bem, quando nós agimos em conformidade às leis divinas, nós não damos oportunidade para os convites do desequilíbrio. Isso é fugir das tentações, evitar os maus pensamentos. Tanto é que Paulo, numa das epístolas aos Efésios, disse isso aqui: tomai o capacete da salvação. Quando eu li isso aqui, eu não entendi. Tomai o capacete da salvação, que coisa estranha. Mas aí no livro Vinha de Luz, irmão do livro que a senhora leu, Caminho, Verdade e Vida, que é o bloco do Pão Nosso, Emmanuel explica. Gente, vestir o capacete da salvação, que Paulo referiu-se 2000 anos atrás, é nós buscarmos o fortalecimento da nossa mente, dos nossos pensamentos, evitando aceitarmos os infinitos e recorrentes convites do desequilíbrio. Nós recebemos convites ininterruptamente. A gente acorda, a gente já recebe um convite de acordar feliz ou acordar desanimado, acordar já com esperança, ao acordar com desânimo. No nosso trabalho, a gente interage com as pessoas. Quantos convites mentais, verbais ao espírito? Isso é vestir o capacete da salvação. Na fala de Paulo, é fortalecer a nossa mente, tal qual o versinho dessa poesia. Essa poesia é tão bonitinha, eu decorei o versinho. Diz assim, ó: quem quiser conservar as luzes do sentimento, precisa resguardar a porta do pensamento. Quando vier aquele pensamento que vai te entristecer, que vai te rememorar uma ofensa, que vai lembrar uma agressão, tranca a mente para isso. Associemo-nos aos bons espíritos, por advento da prece, por advento do esforço, por advento do trabalho. E prece não é ajoelhar no chão, juntar as mãos. Gente, a prece é o pensamento e o movimento em conformidade às leis de Deus. Escrevi aqui Sexo e Destino, trouxe 2 capas, é da sequência André Luiz, é um livro belíssimo, eu trouxe só uma passagenzinha. Tinha uma senhora, de nome Beatriz, uma senhora de nobre caráter, sempre associada aos bons espíritos por conta da sua substância mental, mas estava muito doente, estava muito próxima àquela viagem, que todos nós um dia faremos, a viagem da desencarnação.
E ela orava com muito fervor, irradiava muitas luzes. Aí vem um comentário do instrutor de André Luiz, de nome Félix. A esposa de Nemésio mantinha o hábito da oração. Ela era casada com um senhor de nome Nemésio, totalmente desequilibrado, e o seu filho também. A casa ali abrigava muitos irmãos sombrios, que não eram invasores, eram cúmplices dos pensamentos dos outros habitantes, mas ela orava, fazia a sua parte, e olha o que acontecia: imunizava-se espiritualmente por si. Se a gente está pensando em equilíbrio, se a gente está agindo com prudência, com senso, com amor, nós vamos nos conectar aos espíritos que vibram neste mesmo teor. Em espírito, nós não estamos oferecendo oportunidades a conexões que nos trarão momentos difíceis. Isso é, não nos deixeis cair em tentações. E diz mais: ela repelia sem qualquer esforço pensamentos negativos que lhe fossem arremessados. Nós só vamos abrigar no coração, na mente, na ideia, aquilo que desejarmos. Ah, mas eu não ouço o que os meus obsessores dizem. Nós só vamos abrigar se essas sugestões tiverem o mesmo teor vibratório dos meus pensamentos, dos meus atos, das minhas atitudes, das minhas emoções. E a prece termina: assim seja. E agora nós entendemos, após esta explicação que nós catalogamos da obra, a oração dominical, a oração do Pai Nosso, é uma obra-prima, porque ela simboliza, ela condensa as leis de Deus, de uma forma simples, acessível a todos nós, que sob essa forma tão reduzida, nos dita, nos esclarece os nossos deveres e compromissos para com Deus, para com o próximo, principalmente para conosco mesmo. Oração do Pai Nosso, obra-prima de sobriedade na simplicidade. Nós finalizamos por aqui. Vocês já tinham tentado interpretar a oração do Pai Nosso do início ao fim? Só podia vir do Cristo, né? Alguma pergunta, gente? Algum comentário? Tem duas coisinhas que eu gostaria de falar. Posso? Fique à vontade. Que Deus te abençoe e que volte de novo. Isso aí, você falou bem. Linda, muito bonita essa explanação da Pai Nosso.